agora eu quero entrar no tema que Deus colocou no meu coração: a natureza das sementes. Eu fiz essa introdução para trazer para você uma lucidez sobre aquilo que nós vamos tratar agora. Presta atenção. Cada semente no reino natural, cada semente, ela tem um formato diferente, ela tem uma natureza específica que vai brotar de acordo com a natureza de cada uma delas. Por isso que a própria Bíblia diz que quem planta uva, não vai colher outra coisa, vai colher uva. Por quê? Porque há uma natureza, presta bastante atenção, há uma natureza que vai produzir aquele fruto. Não tem como uma semente que é de uma determinada espécie dar um fruto diferente. Ok? Agora, para não dar um nó na sua cabeça, eu quero que você fique com uma atenção dobrada para o que eu vou te dizer. O que é que faz, presta atenção, o que é que faz no reino de Deus, se uma semente de laranja produz laranja, se uma semente de caju produz caju, se uma semente de melancia produz melancia? Quais são as sementes que traz milagres e resultados e respostas para cada área da nossa vida? A palavra de Deus específica para a nossa necessidade. A palavra de Deus específica para uma necessidade está carregada da seiva, está carregada do poder que brota, do poder que traz resultado. Então, queridos, deixa eu te dizer, presta bastante atenção. Existem sementes, se nós pegássemos, por exemplo, aquelas sementes de laranja ali, a gente poderia colocar essas laranjas no esgoto, poderia nem plantar, triturar, queimar, botar numa fogueira, elas não iriam prosperar. Presta atenção. Mas elas tinham sido colocadas na minha mão, e teria sido colocado na minha mão o poder de decisão sobre o que eu faria com aquela semente. Ela por si só, ela ia dizer assim: eu garanto que o poder que está dentro de mim, se você souber cuidar de mim, eu vou prosperar. Se você acreditar que esse poder que tem dentro de mim vai trazer o resultado, se você souber lidar com isso, você vai usufruir. Presta bastante atenção. Isso significa, presta atenção, isso significa que uma semente que tem uma natureza para dar determinado fruto, eu preciso concordar com ela. Como é que eu concordo? Eu não concordo colocando o poder dentro dela, porque o poder já está lá. Como é que eu concordo? Acreditando que está lá e plantando. Acreditando que aquilo vai trazer resultado. Então agora, quando Deus libera uma palavra, é por isso que algumas pessoas têm resultado diferente de outras quando escutam a mesma palavra. É a forma como eu lido com a semente. Você está entendendo isso? Tudo no reino de Deus é plantação e colheita, tudo. Então, uma palavra, um gesto, uma atitude, um comportamento, talvez uma garrafa como essa, presta bastante atenção. Se eu plantar uma garrafa como essa aqui no solo, aqui é metal, alumínio, eu vou fazer uma pergunta para você. Vai nascer garrafa, vai nascer alguma coisa daqui? Tem algum poder para trazer fruto disso aqui? Depende. Porque isso aqui aparentemente não tem poder para frutificar nem multiplicar. Mas se eu fizer disso daqui uma semente de honra, se eu chegasse e dissesse assim: Gilson, eu quero abençoar a sua vida, eu quero lhe dar essa garrafa, que tipo de efeito isso ia trazer no coração dele? Quem está entendendo isso? Que tipo de expectativa, como ele passaria a me ver? Rapaz, eu nunca imaginei que o pastor tivesse uma atenção comigo. Ele poderia pensar isso, dando um exemplo, é só um exemplo. Então, aquilo que aparentemente poderia para alguma pessoa não ter valor, para ele passou a ser uma semente. Isso aqui ia gerar uma vida, um relacionamento entre nós, algum efeito ia trazer. Quem está entendendo isso?
Então, veja que mesmo Deus podendo fazer sozinho, Ele decidiu nos envolver nas coisas. Então, quando Ele libera uma palavra, presta bastante atenção, é só para um efeito de compreensão. O poder já está na semente, quem entende isso? Mas é como se só vingasse, porque o poder que está dentro da semente não só vinga se eu plantar. Quando Deus libera uma palavra, só vinga se eu crer. Está ficando claro para você? Então, na hora que eu estou crendo numa palavra que Deus libera, eu estou ativando a seiva, eu estou ativando aquele poder inerente daquela semente poderosa que é a palavra de Deus. Preste atenção. No livro de Números, a Bíblia diz que Deus pegou Josué e disse a ele que colocasse na frente da arca 7 sacerdotes com chifres de bode, porque chifre de bode tinha aquela curva e fazia um som de buzina. Se você olhar a buzina de um carro, ela tem um formato em espiral para trazer o efeito do som. Então, quando os sacerdotes iam na frente da arca para rodear Jericó por 7 dias, presta bastante atenção, e no 7º dia eles deveriam gritar. Aonde é que grito derruba muro? Grito não derruba muro. Mas a fé deles, na orientação que Deus deu, ativou um poder, porque muro, grito, só não derruba muro se não vier da boca de Deus, mas se vier da boca de Deus vai derrubar. Então, quando eles creram, eles ativaram um poder de derrubar muro num grito. Meu Deus do céu. Presta atenção. Aonde é que água, ou aonde é que vinho pode vir de outra fonte que não seja da uva? Vinho é da uva, sim ou não? Mas se Jesus mandar encher talhas de água, e ele disser que quando encher vai transformar em vinho, aí eu vou te dizer, não precisa. Essa palavra, ela supera a lei da natureza. Porque na lei da natureza, vinho só vem de uva. Mas no reino de Deus, um punhado de água, debaixo de uma obediência, uma orientação dele, se transforma em vinho. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Coloca aí Hebreus 11:30, que eu estou achando que tem gente que não está acreditando no que eu estou falando. Hebreus 11:30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Qual é o segredo aqui? Pela fé. Pela fé. Diga comigo, pela fé. Então, queridos, a palavra de Deus, ela é uma semente poderosa que, quando nós cremos, nós vamos ver desenvolver o poder disponível naquela palavra. Amém, queridos? Presta bastante atenção. Uma lista, uma inspiração ou uma vontade de que algo aconteça, quando ela tem uma inspiração divina, nós vamos ver resultado. Quando não tem inspiração divina, pode ser só uma ideia motivacional, uma pessoa com pensamento positivo, eu vou gerar aqui, e pode ser que aconteça ou não. Porque a lei da atração, a lei do pensamento positivo, as pessoas que não têm entendimento do que é a fé genuína,
do que é esse poder, ele atribui tudo ao poder da atração. Se você fala, acontece. Se você fala, acontece. Não sabe eles que isso é princípio da própria palavra de Deus. Provérbios 18, 21, morte e vida está no poder da língua. Quem bem utiliza come do fruto. Se você crer com o coração e confessar com a sua boca, tudo o que disser vai acontecer. Amém, queridos? Então são princípios espirituais. Então para algumas pessoas isso é autoajuda. Para nós que cremos é a ajuda do alto. Então, quando nós cremos que é a ajuda do alto, então, eu não sei se minha esposa lembra, se pastor Josnaldo lembra, algumas pessoas que estão conosco há mais tempo, mas eu sempre desejei, rapaz, um dia eu sei que nós vamos estar num prédio, ou construir uma igreja, ou ter uma igreja que não tenha cara de igreja, que tenha muito vidro, que tenha tipo uma concessionária de automóvel, uma coisa diferente, chique, moderna. Você está dentro de um prédio desse. Quem está entendendo isso?